Livro de Daniel, capítulo 5. Glórias a Deus. Está escrito assim: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000 grandes. Que loucura, ele devia, aleluia, beber na presença do Deus vivo, louvado seja Deus. Glórias a Deus. E o 2, havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém. Daniel capítulo 5, eu estou lendo, viu? Aí o versículo 3, aliás, no versículo 2, né, eu vou ler de novo. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem nele o rei e os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Glórias a Deus. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam nele o rei e os seus grandes e as suas mulheres e as suas concubinas. Glória a Deus. Beberam o vinho, deram louvores a deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira, de pedra, de cimento, de arame. Aleluia, glórias a Deus. E o 5 diz assim: na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem que escreviam de fronte do castiçal na estucada parede do palácio real. E o rei via parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos se turbaram, e as juntas do seu lombo se relaxaram, e os seus joelhos bateram. Os seus joelhos bateram no outro. Eita glória! Aleluia! Aí o 7 diz assim: e ordenou o rei com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores. E falou o rei, disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler essa escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro no pescoço. E será no reino o terceiro dominador. Irmãos, aleluia, eu fico imaginando aqui ele tentando interpretar. Bom seria se ele morresse sem interpretar, né? Porque de repente ele sofria menos. Aleluia, glórias a Deus. Então entraram todos os sábios do rei e não puderam ler a escritura, nem fazer saber o rei a sua interpretação. Então o rei Belsazar perturbou-se muito e mudou-se nele o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. E a rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete e falou à rainha e disse: ó rei, vive eternamente, não se turbe os teus pensamentos e nem mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, rei Nabucodonosor, sim, o teu pai, o rei, o constituiu chefe dos magos, e dos astrólogos, e dos caldeus, e dos adivinhadores. Meu Deus, eita Daniel, paz, glórias a Deus. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, a ciência e o entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas e solvendo dúvida, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chama-se, pois, agora a Daniel, e ele te dará a interpretação. Aleluia, glórias a Deus. Então Daniel foi introduzido na presença do rei, e falou o rei, disse a Daniel: tu és aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer ao teu respeito, e que o Espírito dos deuses está em ti, e a luz, e entendimento, e excelente sabedoria se acham em ti.
acabam de serem introduzidos na minha presença sábios e astrólogos para terem essa escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar a interpretação e solver as dúvidas. Agora, se puderes ler a Escritura, faze-me saber a sua interpretação. Serás vestido de púrpura, e terá cadeia e ouro no pescoço, e no meu reino será o terceiro dominador. Então Daniel disse na presença do rei: as tuas dádivas fiquem contigo. Aleluia, glórias a Deus. E dá os teus presentes a outro. Todavia lerei. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, o Deus Altíssimo deu a Nabucodonosor teu pai reino e grandeza e glória e magnificência. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava, a quem queria dava vida, a quem queria engrandecia e a quem queria abatia. Mas quando seu coração se exaltou e o seu espírito se endureceu, aleluia, em soberba, foi derrubado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi tirado dentre os filhos dos homens, seu coração foi feito semelhante aos dos animais, e a tua morada foi no meio dos jumentos monteses. Fizeram-no comer erva como os bois, e pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre todos os reinos dos homens, a quem quer constituir, aleluia, sobre eles. Louvado seja Deus. E tu, seu filho Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste de tudo isso, e te levantaste contra o Senhor dos céus, que foram trazidos os utensílios da casa, aleluia, da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebestes o vinho neles, aleluia. E além disso, deu louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira, de pedra, que não veem, que não ouvem, e não sabem, mas Deus, cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele tu não glorificastes. Então, aleluia, dele foi enviada a parte da mão e escreveu-se esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se escreveu, Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação naquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste em balanças fiéis e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Então mandou Beltesazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem uma cadeia de ouro no pescoço e proclamassem a respeito dele o que se havia de ser o terceiro dominador do reino. Naquela mesma noite foi morto o rei Belsazar, o rei dos caldeus. E Dario, o Medo, ocupou o seu reino na idade de 62 anos.